Livro de Deuteronômio, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 30. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da Lei de Moisés. Vou ler do jeito que está escrito nessa escritura. O contexto da palavra, cada um por todos. Versículo 1. Se você vê extraviado boi ou ovelha de seu irmão, não fique indiferente a ele. Devolva o seu irmão. Versículo 2. E se o seu irmão não é o seu vizinho, ou se você não conhece, recolhe na sua propriedade o boi ou ovelha e guarda até que seu irmão se procure. Versículo. Então você devolverá o boi e a ovelha. Versículo 3. Faça o mesmo com o jumento, com o manto, com qualquer objeto perdido por seu irmão, que você tem encontrado, não fique indiferente a ele. Versículo 4. E se você vê o jumento ou o boi do seu irmão caído no caminho, não fique indiferente. Ajuda a levantar o animal, o jumento e o boi. Contexto da palavra, respeitar a ordem da natureza. Versículo 5. A mulher não deverá usar traje masculino, e nem o homem vestirá com roupa de mulher, pois quem assim age é abominação para Javé ou Yavé, o seu Deus. Contexto da palavra, respeitar a maternidade. Versículo 6. Se pelo caminho uma árvore ou no chão você encontrar um ninho de passarinho com filhote ou ovo, e a mãe estiver sobre o filhote ou sobre os ovos, não pega a mãe que está sobre o filhote. Versículo 7. Deixa primeiro a mãe voar em liberdade. Depois pega o filhote, para que tudo concorra bem e você prolongue os seus dias. Contexto da palavra. Respeitar a vida do irmão. Versículo 8. Quando você construir uma casa nova, faça parapeito no terraço. Desse modo estará evitando que sua casa seja responsável pela vingança do sangue, caso alguém caia do terraço. Contexto da palavra, prescrições diversas. Versículo 9. Não semeia na sua vinha 2 espécies de semente, para evitar que a vinha inteira fique consagrada, tanto a semente que você semear, como o fruto da vinha. Versículo 10. Não are com o boi e o jumento, os dois juntos, na mesma junta. Versículo 11. Não vista roupa com vários tipos de cor de lã e linho. Versículo 12. Faça borlas nos 4 pontas do manto com que você se cobrir. Contexto da palavra, respeitar a boa fama da mulher. Versículo 13. Se um homem se casar com uma mulher e começa a dar testa a ela, defamar dela, depois de ter tido relações sexuais com ela, versículo 14, acusando de ato vergonhoso e difamados, publicamente dizendo: casei-me com esta mulher, mas quando me aproximei, quando deitei com ela, descobri que não era virgem. Versículo 15. O pai e a mãe da jovem pegarão a prova da virgindade dela, levarão à prova os anciãos da cidade, para que julgue o caso. Versículo 16.
Então o pai da jovem dirá aos anciãos: Ah, dei a filha como esposa a este homem, mas ele dá testa dela, ele defama dela. Versículo 17. E está acusando de que atos vergonhosos, dizendo que minha filha não era virgem. Mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. E estenderá o lençol diante dos anciãos da cidade. Versículo 16. Versículo 18. Os anciãos da cidade pegarão o homem que deitou com a jovem, mandarão castigá-lo. Versículo 19. E multarão em 100 moedas de prata. Multarão, ele vai multar ele com 100 moedas de prata, que serão entregues ao pai da jovem, o pai da moça, por ter sido difamada publicamente, uma virgem de Israel. Além disso, ela continuará sendo mulher dele, e o marido não poderá mandá-la embora durante toda a sua vida. Versículo 20. E se denunciar e for verdadeiramente, isto é, se não acharem a prova da virgindade da moça. Versículo 21. Levarão a jovem até a porta da casa de seu pai. E os homens da cidade apedrejarão, da pedrada nela, apedrejarão ela até que ela morre, pois ela cometeu uma infâmia em Israel, desonrando a casa do seu pai. Desse modo você iluminará, tirará o mal do meio do seu povo, matando ela. Contexto da palavra: caso de adultérios. Versículo 22. Se um homem for pego em flagrante, tendo relações sexual com uma mulher casada de outro homem, os dois serão mortos, tanto o homem como a mulher. Desse modo, você iluminará, você tirará o mal no meio de Israel, no meio do seu povo. É uma coisa muito vergonhosa isso. Relaxado. Uma mulher ter coragem de trair o marido dela. É muita falta de vergonha. Versículo 23. E se houver uma jovem prometida a casar com um homem, e outro homem tiver relações sexuais com ela na cidade. Versículo 24. Você levará os dois à porta da cidade e pedrejarão até que essa jovem morre, o homem e a jovem, por não ter gritado por socorro na cidade. O homem por ter violentado a mulher do seu próximo. Desse modo você tirará o mal do meio do povo. Versículo 25. Contudo, se um homem encontrou a jovem no campo, violentou e teve relações sexuais com ela, morrerão somente o homem que teve relações com ela. Versículo 26. Não faça nada a jovem, porque ela não tem pecado que mereça a morte. É como o caso do homem que ataca o seu próximo e mata. Versículo 27. Ele encontrou no campo e a jovem pode ter gritado, mas não havia quem socorresse. A jovem gritou, mas não tinha ninguém para ajudar ela, não teve ninguém para acudir ela. Contexto da palavra: caso de violação. Versículo 28. Se um homem encontrar uma jovem
que não está prometida em casamento e agarrar ela e ter relações sexual com ela e é pego em flagrante, versículo 29, o homem que teve relações sexual com ela dará ao pai da jovem 50 moedas de prata, e ela ficará sendo a sua mulher, uma vez que violentou, não poderá mandá-la embora durante toda a sua vida. Este foi o livro de Deuteronômio, o quinto livro da lei de Moisés, do capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 30. Bíblia Sagrada, edição pastoral católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da lei. O comentário do capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 4, está escrito assim: numa sociedade verdadeiramente fraterna, cada um se interessa pelas coisas do irmão, como se fossem suas. No versículo 4, parece iludir a respeito para com a vida animal. O versículo 5 do comentário: a lei parece proibir qualquer perturbação da ordem da natureza e parece iludir também a certa prática do culto cananeu, onde havia prostituição sagrada. O versículo 7 e o versículo 8 do comentário: o respeito à maternidade não se restringe ao mundo humano, deve se respeitar também a maternidade dos animais. O versículo 8 do comentário: o bem particular de uma pessoa não pode prejudicar o bem comum. Sim, beneficiar todo. Esta lei faz pensar nas condições de segurança, na moradia, no trabalho, no transporte, ambiente e de lazer e de setas. O versículo 9 e o versículo 12 do comentário diz assim: segundo o pensamento dos israelitas, Deus criou separação e distinção entre seres. Livro de Gênesis, capítulo 1. Misturar coisas diferentes seria introduzi-las na esfera de Deus, tornando-a consagrada. No versículo 12, alude provavelmente à viste atípica dos israelitas, um dos sinais das suas nacionalidade. O versículo 13 e o versículo 21 do comentário: a lei visa a proteger a fama da mulher, dando ela o direito de defesa. O crime é patriarcal, por isso não exige a mesma coisa do homem. Note que o fato não é considerado como ofensa pessoal, mas como desordem social. O versículo 22, a lei é um comentário de Deuteronômio capítulo 5, versículo 18. O adultério é visto como desordem social. O versículo 23 e o versículo 27 do comentário: juridicamente está prometido em casamento. Era o mesmo que está casado, ainda que o casamento não tivesse consumado. O caso, portanto, o mesmo do versículo 22, como a atenuante do versículo 25, versículo 27. O versículo 28, o versículo 29, para terminar. Tanto aqui como nos casos exterior,
não está questão a moralidade do ato sexual, mas um problema da justiça, no versículo 28 e no versículo 29 de Deuteronômio, do capítulo 22. A jovem violentada seria recusada para outro casamento. É verdade mesmo. É uma coisa muito vergonhosa para uma mulher ter coragem de trair o seu marido. E uma coisa muito vergonhosa também para o marido ter coragem de atrair a sua esposa. Os dois têm de respeitar os dois igual. Tanto faz a mulher ter respeito ao marido, como o marido também deve respeitar a mulher. Porque se um trai o outro, cai no adultério. E lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, diz que lá os adulterados não herdarão o reino do céu. Está escrito lá. Por isso que a mulher deve de perdoar o seu marido e o marido deve perdoar a sua mulher, e os dois fazer um acordo para que Satanás não atente os dois. É pecado isso, o homem adulterar com a mulher. É pecado o homem arrumar outra mulher, e é pecado para a mulher arrumar outro homem. Isso cheira mal aos olhos do Pai Eterno. Que o Ial de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos nós com saúde, livra-nos de todos os mal, dá sabedoria e entendimento para que possamos entender a palavra dele do jeito que está escrito. E também nós não ficamos somente por ler nem por ouvir, mas que nós colocamos essas palavras dentro do coração, para que nós tenhamos graça e força para obedecer a palavra dele do jeito que está escrito. Uma boa noite para todos, até o próximo vídeo, se for da vontade do Pai Eterno, se Ele quiser. Fica todos na paz, até o próximo.